Deixa eu só tentar fixar aqui o tema. Espera um. Boa noite, povo. E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre suplementação. A Célia tá aqui. Dia 24 estou com você lá em Jacobina. Joia. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Hoje eu juntei aqui todas as dúvidas que vocês me mandaram durante a semana. Vocês me mandaram algumas perguntas hoje também. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. E aí eu escolhi alguns suplementos para falar aqui para vocês, os suplementos mais pedidos. Vou falar sobre whey protein, sobre proteína de soja, creatina, que eu já tinha falado na semana passada. Mas você sempre me pergunta, eu até postei um vídeo lá no IGTV falando sobre creatina, mas hoje eu vou abordar algumas questões que eu acabei não falando lá no vídeo. Quando eu boto vídeo longo, vocês geralmente nunca assistem até o final, né? Vou falar um pouquinho sobre L-carnitina também. E sobre termogênicos de forma geral. Certinho? Então vamos lá, o que vocês querem que eu fale primeiro? Vamos lá. Gente, vamos falar sobre whey protein. Whey protein é a proteína do soro do leite. O leite ele tem algumas frações. E a proteína do soro do leite é uma proteína que tem uma boa digestibilidade. Então, nosso corpo ele consegue digerir de forma mais rápida, né? E tem um bom conteúdo de aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? São aminoácidos que o nosso corpo não produz. Então, necessariamente, a gente precisa adquirir esses aminoácidos aí através da alimentação. Então, a whey é uma boa fonte desses aminoácidos essenciais, tem uma boa biodisponibilidade, tem um bom conteúdo de cálcio, que é um nutriente também super importante para a contração muscular, né? Também para o conteúdo ósseo, né? E aí, a whey, ela também tem peptídeos, a gente chama de frações de proteínas. Peptídeos bioativos que têm algumas funções interessantes no nosso organismo, como, por exemplo, função antioxidante, melhora na imunidade. Tem alguns peptídeos bioativos da whey protein que atuam no controle da pressão arterial, então tem uma atividade hipotensora. Então, a gente pode falar como se o whey fosse, né, um suplemento, um alimento funcional, né, que tem diversas propriedades. E aí vocês me perguntaram aqui em relação ao whey protein e emagrecimento, ou então whey protein e ganho de peso. E aí, será que eu vou ingerir whey para ganhar peso? Será que eu não posso ingerir whey protein se eu quiser emagrecer? Na realidade, a whey ela não engorda, né? E não só a whey, como alimento nenhum de forma isolada. Quando a gente fala de emagrecimento ou de ganho de peso, a gente tem que avaliar o contexto geral do seu dia, da sua semana, né? Então, se você está ingerindo calorias a mais, no final das contas, é muito provável que você ganhe peso. Se você estiver ingerindo calorias a menos do que o que você está gastando, no contexto geral, no final das contas, você vai reduzir peso. Então, existem alguns tipos de whey protein, e aí me perguntaram também em relação a whey concentrada é para quem quer ganhar peso? Whey isolada é para quem quer emagrecer? Na realidade, isso não tem relação. Whey concentrada é o suplemento que ele ainda vai preservar ali um pouquinho do carboidrato do leite, um pouquinho da gordura do leite, carboidrato do leite, que é a lactose. E a whey isolada, ela vai ter basicamente ali mais a proteína, né? Tem algumas marcas que tem um conteúdo mínimo ali de carboidrato ainda, seja ainda um pouquinho de lactose ou por conta do sabor, que aí acaba adicionando um pouquinho de carboidrato. Mas, de forma geral, eu acabo indicando mais a whey isolada para pacientes que têm intolerância à lactose, né? Tem pacientes que têm intolerância à lactose que toleram bem a whey isolada. Tem outros pacientes que, mesmo com a whey isolada, vão desencadear alguns sintomas, então a gente acaba indicando outras fontes de proteína, né? Proteína
vegetal, proteína da carne e por aí vai. E existe também a proteína hidrolisada. A proteína hidrolisada é como se ela já viesse pré-digerida. Então, ela vai ter uma digestão muito mais rápida do que as demais e vai ser absorvida também mais rápido do que as demais. Quando a gente vai comparar aí nos estudos, a whey hidrolisada, ela acaba estimulando mais a síntese proteica, né, mais rápido do que as demais por conta justamente da velocidade de absorção. Mas no final das contas, o que vai definir se você vai ganhar mais músculo ou não é necessariamente o quão mais rápido ela está sendo digerida, o quão mais rápido ela está sendo absorvida. É tanto que essa questão de que whey protein só no pós-treino, ou whey protein só associado ao treino, na realidade não existe muito essa relação. A gente utiliza o whey protein para completar aí a quantidade de proteínas do seu dia, inclusive pessoas que não fazem atividade física podem utilizar o whey protein, né, se tiver indicação para poder completar aí essa fonte de proteína. E eu gosto muito de indicar o whey, inclusive no meio do dia, como uma forma muito de praticidade, aquela pessoa que eu preciso aumentar o consumo de proteína aí no meio do dia, mas ela não tem tempo de parar para comer ovo, frango, alguma leguminosa, algum alimento que seja mais fonte de proteína, então a whey protein ela acaba entrando como uma boa praticidade. E aí existem marcas, inclusive, que tem uma quantidade de carboidrato bem pequenininha, mesmo na whey concentrada, e acaba tendo um bom custo-benefício, inclusive, né, a dose acaba ficando mais barata do que, inclusive, alguns alimentos fontes de proteína, quando a gente vai comparar aí, tipo, iogurte, né, iogurte natural, às vezes, quando a gente vai comparar o preço, fica muito parecido à dose da whey protein. Então, existem algumas com custo-benefício bom. E aí, eu sempre gosto de chamar a atenção para os ingredientes do produto. Então, a gente fala tanto em relação a ingerir menos industrializados, consumir menos aditivos e com a suplementação também. É bem semelhante, né? Então, se você precisa priorizar aí produtos que a gente chama de clean label, que são aqueles que são adoçados com adoçantes naturais, né, que não tem tantos aditivos, já que vai ser ali um suplemento que vai estar no seu dia a dia, de fato. Então, é sempre bom você verificar aí, é o nutricionista que vai dizer se você precisa completar a proteína com suplemento ou se você já consegue ingerir aí a quantidade de proteína necessária somente através da alimentação. Olhar também a quantidade de sódio, né, de cada produto. Então, o sódio, ele entra também como conservante. Então, alguns produtos vão ter uma quantidade de sódio um pouquinho maior. E aí, algumas pessoas me perguntaram em relação à soja, em relação à proteína de soja. Luana, a proteína de soja entra como uma fonte proteica boa e barata para quem quer ter um bom custo-benefício. E aí, durante muito tempo se discutiu em relação à soja, principalmente para quem quer ganho de massa magra, porque a soja, ela tem fitoestrógenos na sua composição, que são um grupo de substâncias, né, que tem uma estrutura muito parecida com o hormônio feminino. Então, aí as pessoas passaram a pensar da seguinte forma: se eu estou querendo ganhar massa magra, se eu quero aumentar a minha força, então não é o hormônio feminino que eu preciso aumentar, né, que eu preciso estimular aí para ter esse efeito, seria a testosterona, que é o hormônio masculino, né? As mulheres, elas também produzem testosterona numa quantidade muito menor do que os homens. Mas se você está visando hipertrofia, então qual seria o raciocínio? Seria estimular muito mais a testosterona do que o hormônio feminino. Então, em relação à soja, quando a gente vai olhar nos estudos, esses fitoestrógenos, eles têm uma estrutura muito semelhante ao hormônio feminino, mas a ligação, né, ao receptor, ela tem uma afinidade muito menor do que o próprio hormônio. Inclusive, tem alguns estudos mostrando aí que o consumo de leite de soja, tem um estudo que fala sobre ingestão de 400 ml de leite de soja
durante 8 semanas, que fez a avaliação aí dos parâmetros hormonais antes e depois do período aí dessa intervenção e viram que não há diferenças em relação às variações hormonais desses homens aí que participaram desse estudo. Mas quando a gente vai olhar o aminograma, comparando aí, por exemplo, em relação ao whey protein e proteína de soja, a gente acaba percebendo que o conteúdo de aminoácidos essenciais, principalmente aí a leucina, ela vai ser maior na whey do que na soja. Então, quando a gente vai comparar aí estímulo à síntese proteica, a whey protein ela acaba tendo um estímulo maior à síntese proteica do que a soja. Então, aí vai de cada um, de qual proteína você prefere, de qual você se adapta melhor. Eu, pessoalmente, acabo preferindo a utilização da whey protein mesmo. E a proteína de soja, ela é realmente mais barata, mas hoje dá pra gente encontrar uma whey protein que tenha uma whey protein concentrada, que tenha um bom custo-benefício. Então, por conta da composição, da digestibilidade, do conteúdo de aminoácidos essenciais ser um pouquinho maior, eu acabo optando aí pela proteína, pela whey protein, né? Mas em relação a soja e feminilização, isso aí é um mito, né? A gente não temos como comprovar essa relação aí de soja e o aumento das características secundárias femininas, né? E o aumento da produção de hormônio feminino também. Certinho, galera? Um outro suplemento que vocês me falaram, que vocês me perguntaram muito, foi a creatina. Vocês sempre me mandam dúvidas sobre creatina. Depois, quem não conseguiu acompanhar a live, dá uma olhadinha lá no IGTV que tem um vídeo falando. E aí, a creatina é um suplemento que está associado ao aumento de força, né? Aumento de performance nos exercícios, que são voltados aí a exercícios intermitentes, exercícios de explosão, né? Exercícios realmente mais intensos. Então, a whey, ela atua melhorando a performance desses exercícios. Então, se você tem um melhor rendimento nos treinos, fica mais fácil você estimular mais aí, para que você tenha um estímulo à hipertrofia, principalmente se sua alimentação está adequada aí, quantidade de carboidrato, quantidade de gordura, de proteína. Se tiver tudo ajustadinho, a creatina, ela vai te ajudar sim no processo de hipertrofia. É um suplemento seguro, um suplemento bastante estudado. Existem estudos de curta duração mostrando a segurança da utilização da creatina, estudos de longa duração durante um período maior. E as doses que geralmente são utilizadas, ela vai variar em torno de 3 a 5 gramas. Existe uma recomendação por quilo de peso também, mas de forma bem simples. O uso de creatina ele é de 3 a 5 gramas por dia. E o tipo da creatina que ele é mais estudado é a creatina monoidratada. Então, por uma questão de ter mais estudos, de ser um tipo mais comprovado, então acaba sendo o tipo da creatina que eu prescrevo mais, né? Que eu acabo prescrevendo. E além dessa dose de 3 a 5 gramas ao dia, existe uma possibilidade de suplementar a creatina fazendo um período de saturação. Então, a saturação da creatina ela é feita aí nos primeiros 5 a 7 dias, uma dose maior de creatina, então em torno de 20 gramas ao dia, divididos aí no decorrer do seu dia, depois uma dose de manutenção aí de 3 a 5 gramas durante um período que você vai escolher aí o período que você vai escolher, você vai consultar o seu nutricionista, ele vai dizer qual período você vai utilizar, mas já existem muitos estudos durante um longo período de utilização de creatina e uma segurança, né, dessa utilização, sem danos renais, sem danos hepáticos. Claro que eu estou falando aqui de pessoas saudáveis, não estou falando de pessoas que já tenham alguma comorbidade, que já tenham algum problema de saúde. E aí, uma outra coisa que me perguntaram também foi em relação ao horário do dia. Qual o melhor horário do dia para utilizar a creatina? Então, vou utilizar antes do treino. Tem gente que fala, utilizo antes do treino para dar energia no treino. E na realidade não é assim que acontece. A gente utiliza a creatina todos os dias, independente de treino, para que a gente aumente os nossos estoques dessa substância aí no nosso corpo. Então, é isso que vai fazer o efeito, é isso que vai
fazer o efeito de aumento de força. Não é a creatina que você ingeriu agora que vai fazer efeito no treino que você vai fazer daqui a meia hora, entenderam? Então, tem que utilizar aí todos os dias, independente de treinar ou não, né? Claro que assim, para utilizar a creatina, e ter um bom aproveitamento, é interessante que você esteja fazendo um treino aí voltado, né, para o seu objetivo, também esteja num período de treino mais intenso, então conversa aí com sua nutricionista, com seu educador físico, para poder aliar essas duas estratégias. E tem um detalhe também, que é em relação à utilização de creatina como uma fonte de carboidrato. Então, a creatina ela é melhor absorvida quando está junto com carboidrato. Então, na minha rotina, eu acabo fixando aí um horário, tipo, café da manhã, vou utilizar. Então, geralmente, o meu café da manhã já tem fontes de carboidrato, como, por exemplo, raízes, aipim, batata doce, inhame, banana da terra, arroz, frutas. E aí, eu já vou ingerir essa suplementação junto com esse carboidrato para que eu tenha uma melhor absorção, um melhor aproveitamento aí desse suplemento. Então, eu acabo não colocando pré-treino nem pós-treino, porque geralmente quando a gente associa aí ao período do treino, no dia que você não treina, você acaba esquecendo de utilizar a creatina. Certinho, então, depois vão lá no IGTV e confiram aí o vídeo onde eu falo sobre creatina. E aí, já falando um pouquinho sobre emagrecimento também, me mandaram algumas dúvidas sobre L-carnitina. L-carnitina, nunca mais eu tinha visto divulgar nada sobre L-carnitina de produtos, mas já foi um produto onde a mídia falava bastante em relação a L-carnitina. L-carnitina é naturalmente produzida pelo nosso organismo e ela participa do metabolismo lipídico, né? Então, quando a gente vai oxidar, queimar gordura, a gente precisa da L-carnitina para transportar essa gordura, né, lá da nossa célula, para levar ela até o local onde essa gordura ela vai ser queimada. O local onde acontece a oxidação da gordura é a mitocôndria, que é uma organela que está lá dentro da nossa célula. Então, o que foi que se pensou durante muito tempo? Eu vou suplementar a L-carnitina e aí eu vou aumentar a minha oxidação de gordura, né? Já que eu estou aumentando aí a disponibilidade de L-carnitina, que ajuda no transporte da gordura para ela ser oxidada lá na mitocôndria, então eu vou ajudar no emagrecimento. E aí, na realidade, depois de muitos estudos e testes em relação a isso, foi que a gente acabou percebendo que os estudos eles são muito contraditórios em relação a isso, e que a suplementação de L-carnitina ela só vai ajudar no emagrecimento de pessoas que têm deficiência, que têm uma alimentação deficiente aí de L-carnitina. Então, se você tem uma alimentação completa em todos os nutrientes, não vai ser a suplementação de L-carnitina que vai ajudar, que vai favorecer aí o seu emagrecimento. E já se falou muito em relação à L-carnitina também, sobre melhora da performance em exercícios aeróbicos, né, em exercícios de longa duração, porque se eu estou aumentando aí o transportador para oxidação de gordura, eu vou aumentar a disponibilidade de gordura para poder gerar energia, e aí eu vou poupar as minhas reservas de carboidrato, que são reservas menores. A gente acumula mais gordura no nosso corpo do que glicogênio, né, que é o carboidrato acumulado. Então, quando a gente consegue economizar, né, vamos falar assim entre aspas, a nossa reserva de carboidrato, a gente consegue retardar aí a nossa fadiga. Então, já se falou muito em relação à utilização de L-carnitina para melhora da performance também, mas também acaba sendo um assunto bem contraditório aí nos estudos e a gente acaba não tendo consenso em relação a essa suplementação. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu? L-carnitina. Vão me mandando aí as dúvidas de vocês, tá bom? No final eu vou ler tudo direitinho. E um outro tema que eu sempre recebo é em relação a suplementos para emagrecer. Ou então suplementos pré-treino. O que eu utilizo aí? Termogênico funciona. Pensei em emagrecimento.
E aí já me indicaram iniciar com um termogênico, né? Que é um suplemento que vai acelerar aí a minha queima de gordura. E na realidade, sempre batendo na mesma tecla em relação ao emagrecimento, não adianta você acrescentar um termogênico aí no seu dia a dia se você não tiver ingerindo menos do que o que você está gastando. A utilização de substâncias estimulantes, ela pode ser interessante para reduzir a sua sensação subjetiva de esforço durante o treino. Então, você fica mais disposto, você se sente menos cansado, você consegue fazer uma atividade mais intensa, você tem mais gás, né? Como a gente chama. E aí, fazendo a atividade física de forma mais eficiente, você consegue aí aumentar a sua taxa metabólica, que é o quanto que o tanto de caloria que você gasta aí no seu dia. Você consegue aumentar a sua taxa metabólica de repouso. Isso é muito interessante porque o seu metabolismo ele fica mais eficiente. Então, mas o treino por si só, o treino de alta intensidade, né? O treinamento ele já vai provocar essas adaptações aí no seu corpo. Então, para um educador físico para poder orientar aí você em relação ao treino. E pronto, voltou? Estão me ouvindo? Então, procura um educador físico para poder orientar em relação ao treinamento. Faz um treinamento eficiente, um treinamento mais intenso, né? Que você vai colher esse resultado aí de melhora da sua taxa metabólica basal. E uma coisa interessante é que a gente precisa ter bastante cuidado em relação ao uso de substâncias estimulantes para que você não fique acelerado demais, principalmente aí no horário de dormir, né? Então, se você treina à noite, muito provavelmente o uso de termogênicos, o uso de substâncias estimulantes não vai ser uma boa opção para você, porque você pode ficar muito acelerada, pode atrapalhar o seu sono, e o sono também é super importante para o processo de emagrecimento, para o processo de hipertrofia. Então, não adianta a gente melhorar o gás no treino se eu não consigo recuperar, descansar. Então, você está melhorando um aspecto, piorando o outro, e aí, no final das contas, não vai ter um bom resultado. Fora isso, o uso de substâncias estimulantes pode aumentar aí a sua ansiedade, né? Pessoas que são muito ansiosas, que usam medicamentos controlados, então acabo não indicando, principalmente para você utilizar aí por conta própria. Tome bastante cuidado em relação a isso. Tem algumas contraindicações para pessoas que têm problemas cardíacos também. Então, antes de utilizar qualquer termogênico, qualquer substância estimulante, procura seu médico, procura seu nutricionista, para que você possa utilizar aí da melhor forma, e principalmente se você visa emagrecimento, então pensa direitinho em como é que tá a intensidade, o ânimo desse seu treino e como é que tá o restante de toda a sua dieta, né, de toda a sua alimentação, que é realmente o que vai dizer, o que vai ser determinante para que você reduza o peso. Certo? Todo mundo entendido? Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui. Nunca tinha usado essa função, perguntas e respostas. Aconselho o uso de termogênico para auxiliar no emagrecimento. Foi exatamente o que eu falei com vocês agora, né? O que vai ser crucial, né, para o emagrecimento vai ser a dieta, vai ser a alimentação. Então, se você quer utilizar o termogênico, alguma substância estimulante para melhora de rendimento no treino, pode ser interessante para reduzir sua percepção subjetiva de esforço, mas existem contraindicações, então consulta um nutricionista antes, consulta seu médico, para que você utilize o suplemento de forma segura e tenha aí o resultado que você espera. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sou magra, tenho dificuldade para ganhar massa magra. Melhor proteína concentrada ou isolada? Foi aquilo que eu falei para vocês. A diferença muitas vezes vai ser o quê? 3 gramas de carboidrato, 2 gramas de gordura. A diferença de proteína concentrada para proteína isolada
muitas vezes é muito pequena, isso depende muito de cada marca também. Tem proteína concentrada com 4 gramas, 3 gramas de proteína, mas tem proteína concentrada com 10, 12 gramas de proteína. Então, depende do produto, né? Tem que ler o rótulo. Então, eu acabo prescrevendo mais para pessoas que não têm intolerância à lactose, acaba optando por uma proteína concentrada, com custo-benefício legal, né? Então, independente de emagrecimento ou ganho de massa magra, o que vai diferenciar de fato vai ser o restante da sua dieta, o restante da sua alimentação, as quantidades, né? Então, o tipo da proteína isolada e hidrolisada não vai fazer muita diferença nesses casos. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu olhar aqui agora. O que vocês deixaram aqui. Livinha falou aqui para falar dos termogênicos. Acabei já falando bastante aqui para vocês. E para quem está amamentando, pode usar esse tipo de suplemento, whey protein. Se você está amamentando, você precisa verificar todo o restante da sua alimentação, né? Não tem problema ingerir whey protein, mas você tem que ver um produto que seja específico e recomendado para quem está amamentando por conta dos conservantes, dos aditivos. Então, o cuidado é muito mais em relação a ser um alimento industrializado do que necessariamente o tipo da proteína, né? Porque quem pode ingerir o leite, né? Pode ingerir também a proteína do soro do leite, mas durante o período de amamentação a gente deve evitar alguns conservantes, alguns aditivos, e tem alguns tipos de suplementação que tem esses aditivos. Então, utilize só com recomendação médica ou recomendação de nutricionista. Boa noite, Luana. Nanda tá falando aqui. Outro dia assisti uma nutri falando que em alguns casos, se o paciente não tiver intolerância à lactose, ele prescreve leite ninho ao invés de proteína. Não lembro se ele falou isso. O leite vai ser uma fonte de proteína também. Então, se a pessoa não tem nenhuma intolerância, não tem nenhuma alergia, se ela tem uma boa digestibilidade para o leite é uma fonte de proteína, né? Então, nesses casos, se você não tem nenhuma restrição ao leite, você pode utilizar também como fonte de proteína. Whey concentrado ou isolado para quem é magro? Muita gente tem essa dúvida, tá vendo? Então, acabei desmistificando. Depois eu vou deixar lá no IGTV também para vocês mandarem para as outras pessoas que também têm essa dúvida. Inclusive, eu vou deixar a live salva até amanhã. Então, ela vai ficar aqui. Mandem para as pessoas que têm dúvidas sobre suplementação durante a semana. Vão me mandando também mais dúvidas. O café pode ser utilizado como termogênico. O café é uma fonte de cafeína, né? Pode ser utilizado para melhora do foco, né? Antes do treino, é uma boa opção também. Claro que assim, esqueci de falar uma coisa em relação aos termogênicos. Me perguntaram em relação a termogênicos e quem tem problemas gastrointestinais, como por exemplo o refluxo. E aí uma coisa que é interessante a gente saber é que a cafeína, ela pode reduzir a pressão do esfíncter esofágico inferior. Né? Quando a gente reduz a pressão, a possibilidade desse alimento refluir, ela é maior. Então, por isso que algumas pessoas podem sentir desconforto gastrointestinal ao ingerir termogênicos. Né? E pessoas que têm gastrite também podem ter sensibilidade à cafeína. Qual o melhor horário para tomar whey protein? Não existe segredo em relação ao horário de utilizar o whey. Né? Vamos lá. Whey é só pós-treino. Não, whey é para completar aí a proteína do seu dia. Eu gosto muito de utilizar como lanche, né? De usar nos lanches, então misturar aí com frutas também pode ser
importante, pode ser interessante. Então, não existe uma regra em relação ao melhor horário, depende muito da rotina, do dia a dia de cada um, tá? Novamente aqui sobre creatina, quantidade, horário. Resumindo bem, que eu já falei bastante no início sobre creatina, as quantidades usuais que geralmente são indicadas é de 3 a 5 gramas ao dia, né? Horário não existe muito segredo, é importante que você utilize todos os dias, independente de treinar ou não, para que você tenha uma rotina de utilização dessa suplementação. Então, geralmente a gente não indica só nos dias de treino, mas todos os dias para que a gente aumente os nossos estoques dessa substância. Quem retirou a vesícula pode tomar creatina. A vesícula, ela vai ser importante, né? Geralmente, quem fez a retirada da vesícula tem uma dificuldade maior com a ingestão de gordura. Mas com o tempo as pessoas acabam se adaptando também e percebendo qual a quantidade de gordura que é confortável para você ingerir e digerir bem. Mas em relação à creatina, não tem relação. Beleza, galera? Bastante dúvida hoje. Então, vou ficando por aqui, tá? Durante a semana a gente vai se falando. Quero sugestões de temas para a próxima live da segunda que vem. O que vocês querem saber? Qual a sugestão aí de vocês? Tá? Então, vou deixar a live salva. Manda aí para quem tem dúvidas sobre suplementação. Um beijo. Boa noite e até a próxima.